Mateus capítulo 5. A partir do verso 1 diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos ler novamente o verso de número 6, que é a exposição dessa noite. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Antes de orar, meus irmãos, só uma nota para informação. O sermão dessa noite, na verdade, ele é o primeiro ponto de um longo sermão que eu fiz durante essa semana. Mas como surgiu a nossa assembleia, né? A oportunidade da gente fazer a assembleia nessa noite, eu preciso então estar encurtando por conta da assembleia. Então, o sermão dessa noite ele vai ser um pouco curto, porque eu vou fazer um ponto somente, ok? Vou fazer um ponto e tentar aí fazer alguns subpontos para a compreensão de todos. Então, nós vamos ver somente o verso de número 6 hoje. Vamos ao Senhor em oração? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Essa palavra que é a Tua verdade. Essa palavra, Senhor, que é a lâmpada para os nossos caminhos, Senhor, para os nossos passos, para os nossos pés. Senhor, essa palavra que é o Teu juízo, é o Teu mandamento, é o Teu preceito, é a Tua verdade, Senhor. Ó Deus, o salmista nos diz lá no Salmo, ó Deus, 19, que ela é muito mais desejável do que o ouro, Senhor. E é diante dessa palavra que nós nos rendemos, nos prostramos, Senhor, pedindo que o Senhor venha falar conosco, por favor. Venha transformar as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos da Tua intervenção, Senhor. Por favor, capacita, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração para ouvir, para receber a Tua palavra, Senhor, e para praticar a Tua palavra, viver a Tua palavra. Expor a Tua palavra a outros ainda que não Te conhecem, Senhor. Faz isso, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, não venha permitir, ó Deus, que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, ó Deus, mas que eu venha pregar o Teu Evangelho, e somente o Teu Evangelho. Faz isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ainda em cima deste monte com Jesus, aprendendo acerca das suas verdades, aprendendo acerca dos seus preceitos, aprendendo as verdades acerca do reino. De fato, meus irmãos, nenhuma mensagem se compara a essa mensagem do Sermão do Monte. É o maior sermão de todos. Sermão esse pregado pelo maior pregador de todos, Jesus Cristo. E o que Cristo nos ensina aqui? Ele faz desse monte, ele faz deste local uma plataforma para expor as verdades do seu reino. Portanto, o Sermão do Monte
é uma exposição dos padrões do reino do Messias. Aqui nós temos as verdades acerca deste reino de Cristo, já que a tese de Mateus é nos apresentar Jesus como rei, como prometido, como ungido. Portanto, Mateus ele apresenta esse grande sermão, que é a plataforma deste rei, onde ele está estabelecendo de uma forma mais concisa as verdades do seu reino. E nós vamos notar que as verdades que Cristo nos coloca aqui são verdades contra a cultura. São verdades contraculturais. Elas são totalmente antagônicas às verdades que a cultura tenta nos impor. Por isso nós precisamos então colocar a lente do Evangelho e ler o Sermão da Montanha, principalmente essa parte aqui dos primeiros 12 versos, com essa lente de Deus, sabendo que as palavras deste rei são palavras contra a cultura. São palavras contraculturais, pelo menos contra a cultura mundana, perversa, caída. E o que esse sermão nos mostra? Para o que esse sermão aponta? E aí eu coloquei aqui 5 razões que nós precisamos então entender do porquê o Sermão do Monte é tão importante. Primeiro, o Sermão do Monte ele mostra a absoluta necessidade do novo nascimento. Quando nós começamos a estudar o Sermão do Monte, a primeira coisa que nós vamos nos deparar é essa verdade. O Sermão do Monte, ele aponta para a necessidade do novo nascimento. Por quê? Porque os padrões morais do mundo vão exigir uma mudança das nossas ações. Enquanto o Sermão do Monte vai exigir uma transformação do nosso ser. Como bem disse John MacArthur, os padrões do Sermão do Monte são muito além daqueles de Moisés e da lei, exigindo não apenas ações justas, mas atitudes justas. Mais que transformação da minha ação, mas a transformação do meu ser. É exatamente nesse caminho que Jesus começa então a trilhar conosco. A segunda razão é que o Sermão do Monte, ele intenciona a condução a Cristo como única esperança para alcançar o padrão de Deus. Porque se eu não consigo alcançar esse padrão elevado das exigências do Sermão do Monte, eu preciso então de uma defesa. Eu preciso então me esconder atrás de alguém que consiga alcançar esse alto nível do Sermão do Monte. Portanto, além de ele mostrar a necessidade do novo nascimento, ele também mostra a necessidade de Cristo. Somente Cristo conseguiu cumprir todas essas exigências do Sermão do Monte. Não somente desse sermão, como também do Monte Sinai, também da lei. Somente Cristo. Terceiro, o Sermão do Monte também nos apresenta a felicidade segundo Deus. Queremos ter sucesso na nossa vida, queremos ter felicidade, alegria na nossa alma. Nós temos então que atentar para o Sermão do Monte. Aqui está, nesses 12 versos, a felicidade segundo Deus. Quarto, o Sermão do Monte também nos ajuda a levar outros a Cristo. Ele é tipo um imã espiritual. Quando nós, com os méritos de Cristo e através de Cristo, conseguimos então viver o mais perto daquilo que esse Sermão do Monte exige, nós conseguimos então levar outros a Cristo pelo nosso testemunho, pela nossa vida.
As pessoas vão olhar então e vai ver o crente, realmente esse homem é diferente, ele não se comporta como os padrões do mundo, como os padrões de uma cultura secular. E quinto, o Sermão do Monte nos apresenta a vida de obediência e santidade que devemos ter para com Deus. Embora não conseguimos cumprir com a força do nosso braço, nós precisamos, mesmo assim, olhar e ver esse Sermão do Monte, essas bem-aventuranças, principalmente as bem-aventuranças, como um padrão de obediência e santidade para o nosso Deus. Portanto, nós vimos que, no último sermão, que a felicidade, segundo Deus, é uma felicidade que nós conseguimos ver a miserabilidade de si mesmo. Segundo, no verso de número 4, bem-aventurados que choram, a felicidade, segundo Deus, é lamentar pelos pecados. No verso de número 5, bem-aventurados os humildes, ou talvez na sua versão, os mansos. A felicidade, segundo Deus, é estar sujeito a Deus. É estar domado por Deus. É colocar toda a nossa força debaixo da força do Senhor. E agora nós chegamos então no verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E aí a grande verdade do verso de número 6 é que a felicidade, segundo Deus, é a felicidade de ter um apetite pela justiça de Deus. A felicidade, segundo Deus, é uma felicidade onde eu tenho um apetite, onde eu desejo, onde eu tenho uma ambição na minha alma pela justiça de Deus. O verso de número 6 praticamente é um resumo da proposta do Evangelho. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? O verso de número 6 é um resumo da proposta do Evangelho. Veja aquilo que ele pede, aquilo que ele exige. Ambição. Ele pede fome e sede de justiça. E aí, para defender a minha tese de que o verso de número 6 é um resumo da proposta do Evangelho, eu preciso ver com os irmãos alguns conceitos aqui. Primeiro, o conceito bíblico acerca da fome e sede. Dificilmente, meus irmãos, você vai ver alguém aqui no sul do Brasil, com fome e sede. Nós podemos ver talvez pessoas na miséria, nós podemos ver talvez pessoas muito pobres, mas dificilmente nós vamos ver uma pessoa com fome e sede. E a fome, segundo aquilo que Jesus nos diz aqui, não é simplesmente ouvir o estômago roncar. A fome e a sede aqui é sentir o corpo atrofiar por falta de comida, por falta de água. Eu presenciei uma cena, meus irmãos, onde eu nunca mais vou esquecer. Estava com a Nuska e a Amy era pequena, talvez da idade do Elias. Estava no sertão de Alagoas, numa cidade chamada Major Isidoro. Acho que meu irmão conhece, talvez uns 200 quilômetros depois de Arapiraca, no Alto Sertão Nordestino. No Alto Sertão Nordestino. Em Arapiraca, que já é uma cidade grande, já estava faltando água. Nesse município, nesse pequeno município, meus irmãos, a prefeitura estava sendo abastecida de vez em quando com caminhões-pipa. Mais de 2 anos que não chovia, nem aquela chuvinha fina, nada. Estávamos ali numa equipe de missionários, para plantar uma igreja, a gente via a nuvem vindo, e ela passava direto, ia lá para Palmeira dos Índios, eu acho. Ela passava direto, a chuva. Havia uma tubulação que distribuía água na cidade, porém, essa tubulação ela foi desviada pelo Renan Calheiros. Não
Você acredita nisso? Para estar irrigando ali as fazendas dele. Meus irmãos, uma tragédia. Uma tragédia. Eu nunca vi daquilo. Ficamos ali, todos os dias praticamente, né, a equipe missionária trazia um caminhão-pipa, onde abastecia a escola. Estávamos ali mais ou menos entre 120 e 150 pessoas. E certo dia ali da semana, nós solicitamos um caminhão-pipa, ele não veio. Não havia disponibilidade para o caminhão-pipa. Ficamos 2 ou 3 dias tomando banho de lenço umedecido. Muito difícil mesmo. E eu lembro quando o caminhão-pipa chegou para abastecer a caixa d'água da escola onde nós estávamos hospedados, havia uma rachadura no caminhão-pipa, uma rachadura, onde havia uma goteira. Eu vi 2 famílias brigando, meus irmãos, com um potinho assim para colocar debaixo daquela goteira. É dessa sede que Jesus diz aqui. É dessa fome que Jesus diz aqui. Em Auschwitz, se você pegar os relatos daqueles que ficaram nos campos de concentração nazista, você vai ver ali onde eles não conversavam acerca da família. Eles não conversavam acerca da guerra, quando a guerra vai acabar. A coisa que eles mais conversaram era acerca de pão, necessidade de pão, alimento. Na época de Jesus, a fome e a sede matava literalmente os viajantes então que peregrinavam no deserto. É dessa fome que Jesus diz, é dessa ambição, é dessa necessidade vital de ter algo, de ter esse elemento tão necessário para a sobrevivência humana. E o que é então a justiça? Que justiça é essa? Do verso de número 6. Sabemos o que é fome e sede. É uma grande ambição, é um grande desejo, é uma grande necessidade. O que é então justiça? De acordo com John Stott, justiça, biblicamente falando, ela pode ser uma justiça legal, uma justiça moral ou uma justiça social. Quando a Bíblia fala acerca de justiça, ela traz esses 3 significados: justiça legal, justiça moral e justiça social. Vejamos o primeiro tipo de justiça, a primeira faceta dessa justiça, chamada justiça legal. O que é a justiça legal? A justiça legal é a minha necessidade de ser aceito por Deus. É a necessidade do homem ser achado reto, íntegro, puro, justo diante de Deus. A justiça legal, ela vai me dar essa grande necessidade, essa grande ambição que eu preciso ter para me encontrar justo diante de Deus. Porém, como eu vou me encontrar justo sendo eu um injusto? Como eu vou me encontrar puro sendo eu um impuro? Através, meus irmãos, da justiça de Cristo. Através da justiça que nós chamamos de justiça imputada de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Paulo resume o Evangelho num verso. Porque Deus fez pecado aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. O que é isso? Isso é a grande troca do Evangelho. Os meus pecados foram imputados em Cristo Jesus para que a justiça de Cristo, sua santidade, sua vida, pudesse ser então imputado a mim, sendo eu um pecador. Isso é justiça legal. É eu ser declarado justo diante de Deus, mesmo sendo um injusto, mesmo
tendo os meus débitos para com Deus. Perceba o que essa justiça legal faz, meus irmãos. Pense aí numa conta bancária totalmente estourada, no negativo. Pense numa conta com um débito impagável. Cristo não somente quitou essa dívida impagável, Ele não somente zerou a sua conta, como colocou os créditos dele na sua conta. Meus irmãos, eu simplesmente não sou tão somente aceito por Deus como justo. Eu sou aceito por Deus na justiça de Cristo. É nos créditos dele. Ele não tão somente me equilibrou, mas colocou a minha vida e a sua vida como justificado acima. Ele colocou as nossas vidas numa posição não tão somente aceitável diante de Deus, mas com créditos eternos, ao ponto da gente pecar muitas vezes, cair, escorregar, e os créditos sempre estão com saldo positivo, com saldo positivo, com saldo positivo. Por quê? Ele depositou os créditos dele na nossa conta, nas nossas vidas. Foi o que o Timothy Keller disse. Cristo viveu a vida que eu deveria ter vivido, morreu a morte que eu deveria ter morrido, para que eu pudesse ser aceito por Deus, não por aquilo que eu sou e faço, mas por aquilo que Cristo é e faz. É por aquilo que Ele faz, é por aquilo que Ele é. Ele viveu a minha vida que eu deveria ter vivido, Ele morreu a morte que eu deveria ter morrido, para que eu pudesse ser aceito por Deus, não por aquilo que eu sou, ou por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez, faz e é. Isso é justiça legal. Isso é justiça legal. Uma aplicação para nós. Uma aplicação. Como você procura satisfazer os seus anseios de justiça? Vou tentar mudar a pergunta. Todos nós vamos nos encontrar com Deus. A pergunta é, de que forma você vai se encontrar com Deus? Na sua justiça? Ou com a justiça de Cristo? Há um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma. Isso é uma mentira. Nem todos os caminhos levam a Roma. Porém, todos os caminhos levam a Deus. Porém, um problema é, de que forma nós vamos nos encontrar com Deus? Mostrando o nosso débito para com Ele? Ou mostrando os créditos que Cristo depositou sobre a minha vida? João capítulo 15, verso 5. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Para os padrões das bem-aventuranças, nós somos totalmente desqualificados. E aí, essa justiça imputada de Cristo, em nós, pela fé, pela graça, ela nos deixa totalmente desarraigados de uma autoproteção,
ela nos deixa totalmente desligados, separados daquele senso da tirania do eu. Eu posso, eu consigo, eu faço. Não. Cristo é, Cristo faz, Cristo fez. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Isso é justiça legal. A segunda justiça, biblicamente falando acerca deste conceito, é a justiça moral. É a justiça moral. Na verdade, a justiça moral é o fruto da justiça legal. Eu só consigo produzir a justiça moral através do novo nascimento. Eu só consigo participar dessa justiça moral se eu fui encontrado com os créditos de Cristo. O que é a justiça moral? É a busca pela obediência da lei. E aí a igreja ela tem uma grande dificuldade de entender a lei. O que é lei? O que é graça? Como nós devemos nos portar para com a lei? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6. Que diremos, irmãos? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Ou seja, nós vamos pisar na lei? Nós vamos desobedecer a lei para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma. Portanto, a justiça moral é fruto da justiça legal. Se eu sou encontrado por Deus através dos créditos de Cristo, eu devo então ser parecido com Cristo. Cristo andou em obediência, Cristo andou em santidade. Isso é justiça moral, é uma busca pela excelência da obediência a Deus. Ou seja, como declarado justo, eu me volto então para a lei, não para tentar cumprir a lei, mas para que ela me leve a Cristo novamente, para que através de Cristo eu possa então desejar, obedecer a Deus. É aquilo que os reformados entendem como os 3 usos da lei. Os 3 usos da lei. Por vezes nós começamos a estudar a teologia reformada, meus irmãos, nós ficamos somente na tulipe. Cave mais fundo, conheça. Os 3 usos da lei. O primeiro uso da lei. A lei, ela apresenta o padrão de Deus para toda a sociedade, para o homem como um todo. Como o homem deve se portar como indivíduo, como o homem deve se portar dentro da comunidade, como o homem deve se portar para com Deus. Segundo uso da lei. A lei, ela é um tutor. A lei, ela me leva a Cristo. Por quê? Se eu chego nela, não consigo cumprir, e vejo nela as exigências de Deus para mim, então, o único caminho que eu tenho é olhar para Cristo, que cumpriu a lei por mim. E o terceiro uso da lei, eu preciso amar a lei do Senhor. Salmo de número 19, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é justa. A lei do Senhor é clara, é limpa. É mais desejável do que o ouro puro. E por ela o teu servo é advertido. Nós precisamos olhar para a lei, amá-la e através dos créditos de Cristo tentar obedecê-la ao máximo. Eis então os padrões do mundo, de acordo com a moralidade do mundo, e os padrões do Evangelho. Os padrões do mundo, o padrão moral do mundo é das religiões do mundo. Eu obedeço, portanto eu sou aceito. Eu obedeço, portanto eu sou aceito. Lá na Caxemira, ano passado, meus irmãos, eu tive a oportunidade
de pegar ali uma espécie de um meio de condução, como se fosse um táxi. Eu peguei esse táxi com 3 monges budistas, 3. E com esse meu inglês totalmente arcaico, obrigado, mãe. Mãe sempre lembra dessas coisas, né? Obrigado. E com esse meu inglês totalmente arcaico, eu comecei ainda a conversar com aqueles monges. E o padrão moral da religião budista é o padrão moral das outras religiões, das demais religiões. Eu obedeço, portanto eu sou aceito. Eu obedeço, portanto eu sou aceito. Eu obedeço, portanto eu vou conseguir chegar num nirvana, num nível espiritual elevado. Enquanto o padrão do Evangelho, você só vai encontrar isso no Evangelho, o padrão do Evangelho é: eu sou aceito, portanto eu obedeço. Eu sou aceito. E como aquele que foi aceito por Deus, eu então vou obedecer a Deus. É totalmente ao contrário. Uma aplicação para nós. Novamente, a justiça moral. A justiça moral. Ou seja, amar a lei do Senhor. Só é possível com o novo nascimento. Obedecer a lei, amar a lei, só é possível através do novo nascimento. Meus irmãos, eu sempre digo um ditadinho para Amy. Pai, posso aquilo, deixa eu comprar aquilo. Eu sempre falo, filha, querer não é poder. Querer não é poder. Querer não é poder. Querer não é poder. Querer cumprir a lei não é poder cumprir a lei. Veja, por exemplo, quando Moisés desceu do Monte Sinai em Êxodo capítulo 19. O povo prometeu, olha, nós vamos cumprir tudo o que o Senhor falou. Nós vamos ser retos, nós vamos ser íntegros para com Deus. Não foram. Alguns capítulos depois estavam totalmente divididos com a idolatria. Por quê? Querer não é poder. Foram totalmente, talvez, sinceros ali. O que faltou para o povo? Poder. O poder de cumprir a lei. Na verdade, meus irmãos, a justiça moral, ela só pode ser praticada através do novo nascimento. Como é que eu pratico a lei moral no novo nascimento? Através da minha fé em Cristo Jesus, que cumpriu, que amou a totalidade da lei. Só Ele cumpriu. Só Ele chegou nesse padrão de Deus. Caio, os irmãos estão com calor também? Que eu estou aqui. Já? Amém. Por várias e várias vezes, meus irmãos, a Bíblia, ela nos impele a obedecer ao Senhor. Por favor, vamos ler Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 11. Talvez na sua Bíblia vai vir um título aí para esse trecho. Instruções para um viver santo. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 11. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, já que vocês nasceram de novo, foram salvos, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer
tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, os quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia! Aleluia! A Bíblia, ela nos impele, ela nos exorta a ser obedientes ao Senhor. Lucas capítulo 19. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu digo? O próprio Jesus disse. Ou seja, nós somos salvos pela graça, meus irmãos, mas nós precisamos atentar para a lei. Obedecer à lei do Senhor. Inclusive, nós não somos dispensacionalistas, nós somos aliancistas. Nós não acreditamos em dois povos, nós não acreditamos em dois grupos na Bíblia, em dois testamentos. Nós acreditamos que o Senhor tem um povo, uma lei. Nós acreditamos que Deus tem um propósito e não dois. Todos os eleitos, antes de Cristo e depois de Cristo, todos eles foram salvos pela graça. Todos eles. E também todos aqueles que vieram antes de Cristo deveriam amar a lei. E aqueles que vieram depois de Cristo devem também amar a lei e obedecer ao Senhor. O terceiro conceito acerca de justiça é a justiça social. É a justiça social. Na verdade, o conceito de justiça, ela é um pouco mais abrangente do que justiça legal e a justiça moral. De fato, meus irmãos, o mais importante na Bíblia é a justificação pela fé. Esse é o grande tema da Bíblia, justificação pela fé. Porém, não é o único tema da Bíblia. É o mais importante. É o que possui maior necessidade de uma atenção. Porém, não é o único tema da Bíblia. A Bíblia também vai falar acerca de justiça social. Ou seja, eu preciso trabalhar para que o nosso mundo, a terra, a criação, ela seja mais justa. O que é isso? Direitos civis, integridade nos negócios, verdade nos tribunais, honestidade no trabalho, oportunidade para todos, a ética na política. O que é isso? Isso é justiça social. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus, Ele olha para a sua criação a fim de redimi-la também. A morte de Cristo não foi somente reconciliar os eleitos, mas foi reconciliar todo o universo. Colossenses, capítulo 1, verso de número 19, o verso de número 20. Porque Cristo morreu para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tudo. Que possamos então atentar, olhar para a criação, ou seja, para este mundo, e ver este mundo como alvo da justiça de Deus. Deus odeia injustiça social, meus irmãos. E aqui eu não estou sendo marxista, ok? Eu não estou sendo esquerdista. Eu quero ser bíblico. Deus odeia injustiça. Você sabe qual foi o pecado de Sodoma? Alguns dizem que foi o homossexualismo. Tinha homossexualismo também. Porém, a gota d'água para Deus
é que Sodoma era uma cidade próspera, porém nunca estendeu a mão para o pobre e para o órfão. Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Esse é o pecado da tua irmã Sodoma. Fartura de pão, porém nunca estendeu a mão para o pobre e para o necessitado. Nós precisamos, então, de justiça no trabalho. O que é isso? Trabalhar com excelência. E trabalhar também para ter um salário justo. Nós precisamos trabalhar para a glória de Deus. E também receber um bom salário para a glória de Deus. Isso é justiça. Como diz Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso de número 10, todos são chamados a trabalhar. Inclusive, Paulo vai dizer, quem não trabalhar, que também não coma. Todos têm seus direitos e todos têm seus deveres. Justiça na educação. Todos devem ter oportunidade para desenvolver as suas faculdades. Justiça nos tribunais. O culpado não pode ser tomado como inocente, nem o inocente tomado como culpado. O que é isso? Isso é justiça social. Isso é justiça para os homens. E aí perceba aqui, meus irmãos, a discrepância da justiça segundo Deus e a justiça segundo o homem. Vou dar um exemplo. Você não vai encontrar na Bíblia o conceito de cadeia, de prisão, de cárcere. Em Israel não havia cadeia, não havia prisão. Porque prisão e cadeia não é justo. Um ladrão, se ele roubasse alguém, a punição para ele era devolver 2 vezes mais. O que é isso? Isso é justiça. É a lei do ressarcimento. Estou ressarcindo aquilo que eu dei 2 vezes mais. E se eu não tenho condições para pagar 2 vezes mais, eu preciso então trabalhar. Eu preciso então, por um tempo, ser escravo, servo da pessoa que eu roubei. Isso é justiça? Você acha realmente justo você ser roubado, ok? E essa pessoa ser trancafiada, tendo ali um gasto pago pelo seu trabalho? Será que isso é justo? Você não teve ressarcimento nenhum. Essa pessoa não lhe devolveu nada. Isso não é justo segundo a Bíblia. Inclusive, quando uma pessoa fosse, se essa pessoa fosse rica, e se ela lhe roubasse, ela deveria então ressarcir 4 vezes mais, porque ela não tinha motivo para isso. Ela não tinha motivo para isso. O que é isso? Isso é justiça. Isso é justiça. Isso é justiça. Talvez você lembre, né? Quando Jesus encontrou com Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, que estava extorquindo o povo. O que ele disse? Senhor, eu vou vender os meus bens e vou dar aos pobres. E aqueles a quem eu extorqui, ou seja, ele estava roubando de algumas pessoas, e ele não tinha motivo para isso, eu vou devolver até 4 vezes mais. Por quê? Porque isso é justo. Porque isso é justo. Isso é justo. Então veja a diferença entre o Código Penal brasileiro e o Código Penal praticamente do mundo inteiro para com o Código Penal segundo Deus. Aquilo que Deus colocou como propósito e intenção para o povo de Israel. Algumas aplicações para nós. Algumas aplicações. Primeiro, não deprecie o que a Bíblia diz sobre o pobre e a justiça social. Não deprecie. A Bíblia fala muitas e muitas vezes acerca do pobre e acerca da justiça social. O cristão, meus irmãos, é um ser equilibrado. O cristão é uma pessoa equilibrada. Ela não está nem num polo nem no outro. Nós não podemos depreciar aquilo que a Bíblia fala acerca do pobre e aquilo que ela fala acerca da justiça social. Algumas semanas atrás,
pessoal da Igreja Presbiteriana lá do bairro dos Estados, nós tivemos um encontro com o Donald Carson, a maior autoridade do Novo Testamento. Tive a oportunidade de jantar com o Donald Carson. E uma das perguntas que fizeram ao Carson, o Lucas, um seminarista lá da igreja, ele perguntou assim: Carson, qual é a missão da igreja? Ele falou assim: você já leu o livro do Kevin Young, que é exatamente esse aqui? Qual é a missão da igreja? Ele falou: já, então, esse livro é excelente. Donald Carson, esse livro é excelente. E olha o que o Kevin D. Young, ele fala acerca do não depreciar o pobre e a justiça social. Ele vai dizer o seguinte, Kevin D. Young: existe realmente muito sobre o pobre na Bíblia, e muito mais se expandirmos o assunto para incluir riqueza, dinheiro, possessões e justiça. A lei do Antigo Testamento continha inúmeras leis que garantiam o tratamento justo do pobre e tornavam possível o seu modesto alívio. A retidão de Jó, pelo menos em parte, consistia em sua compaixão para com os necessitados. Você pode ver isso em Jó capítulo 29. Os salmos exaltam um Deus que promete socorrer os necessitados. Os profetas denunciam os ricos opressores e exigem misericórdia e justiça para com os desamparados. Jesus advertiu contra o acúmulo de riquezas e descobriu que os rejeitados da sociedade criam mais nele do que os poderosos da sociedade. Os apóstolos, por sua vez, falaram contra a avareza e o amor ao dinheiro e encorajaram o povo de Deus à generosidade sacrificial. E temos ainda Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 9 e Salmos capítulo 8, os quais nos mostram o homem criado à imagem de Deus, possuindo valor e dignidade inerentes. Esta razão sozinha é, por si mesma, suficiente para cuidarmos do nosso próximo. Nós não podemos depreciar aquilo que a Bíblia fala acerca do pobre e da justiça social. Mas uma outra verdade também é verdade. É que nós não podemos exagerar o que a Bíblia fala acerca do pobre e da justiça social. Ela fala, nós não podemos depreciar, porém nós não podemos exagerar aquilo que ela fala. Por exemplo, meus irmãos, digo aos irmãos acerca daquilo que nós conhecemos como teologia integral, a missão integral. A missão integral ela tem fracassado, porque ela está deixando o grande tema da Bíblia, que é a justificação pela fé, para se ocupar nesses subtemas, que são importantes, mas não são tão importantes. Na verdade, a teologia integral, ou a missão integral, ela tem sido bem marxista mesmo nesses últimos anos. A começar pelos defensores da missão integral na América Latina. Você vê, por exemplo, o Ariovaldo Ramos defendendo aquilo que ele chama de evangelho. Na verdade, ele está defendendo Karl Marx, o marxismo. Aquilo que é expresso hoje, infelizmente, como missão integral, está muito além daquilo que Lausanne, de 74, falou acerca da missão integral. O evangelho todo, ao homem todo, para todos os homens. Está muito além disso. Como disse John Piper, estão permitindo que as pessoas vão para o inferno de barriga cheia, só isso. Estão promovendo ali alimento, mas elas estão caminhando então para o inferno de barriga cheia, só isso. Qual é o conceito hoje da missão integral? Eles estão exagerando aquilo que a Bíblia fala acerca do pobre e da justiça social. Eu fui pegar o Paulo e a Mara lá em Recife. Saí de João Pessoa, fui pegá-los em Recife, há 2 semanas atrás, no Congresso da Juvep.
quando nós voltamos, nós passamos exatamente na frente da comunidade onde eu e a Anuska nós plantamos uma igreja ali, em 2010. Começamos o trabalho em 2007. Em 2010 eu vim para Joinville, sentei com alguns empresários, voltei, construímos uma igreja exatamente num sítio, meus irmãos, assim, onde havia mais ou menos 25 famílias, todas com casinha de taipa, sem água. Não havia água encanada nas casas. Havia uma torneira no meio da vila. As pessoas vinham então carregando seus baldinhos e enchiam naquela única torneira ali. Uma pobreza extrema. Eu tenho algumas fotos daqueles primeiros anos ali. Realmente algo impactante. O que nós fizemos? Nós pregamos o Evangelho. Não há segredo. Nós pregamos o Evangelho, somente isso. Mostrei lá para o Paulo o pé de jaca onde nós começamos. Paulo, nós começamos aqui. As pessoas vinham, traziam suas cadeiras das suas casas. As primeiras reuniões foi debaixo desse pé de jaca. Com a necessidade da leitura da Bíblia, obviamente nós então fomos alfabetizar aquelas pessoas ali. Eu e a Anuska nós temos um curso de preparação de professores para ensiná-los a alfabetizar jovens e adultos. Formamos 2 turmas. Por quê? De forma bem intencional. Elas precisavam ler a Bíblia. Sabe o que tem hoje lá? E Paulo e a Mara estão aqui, não me deixam mentir. Exatamente na vila, a poucos metros da igreja, um pouquinho para trás, tem um Subway ali, meus irmãos. Um Subway. Eu fiquei de cara. Falei, não acredito. Um Subway na vila de Itaperubus. Né? Voltado, obviamente, principalmente para os viajantes, né? Quem vai do Recife para João Pessoa. Mas eu nunca iria imaginar que uma comunidade tão pobre, tão carente, tão necessitada, ia ter uma filial da Subway. O que é isso? Isso é o poder do Evangelho, mais nada. Missão integral, aquilo que eles chamam de missão integral, de restaurar o homem no seu todo, eu chamo de Evangelho. Como é que nós conscientizamos as crianças acerca de ter os dentes bem escovados, de tomar banho, de ir para a escola, de ter boas notas? Olhe para Jesus, seja como Jesus. Jesus não era sujo, Jesus era um homem limpinho, Jesus escovava os dentes. Seja como Jesus. Isso é o Evangelho. Portanto, justiça legal, eu sou aceito por Deus. Justiça moral, aceito por Deus, eu obedeço o Senhor então. Justiça social, obedecendo o Senhor, eu vou olhar para a criação com as lentes do Senhor, a fim de transformar a criação. Vamos orar?